Boa noite, eu sou Débora Ortmann, eu faço parte do grupo de ensino, pesquisa e extensão fora da sala de aula e hoje, dia 30 de novembro, quinta-feira, nós temos mais uma Lives Estudos aqui e a gente já agradece a sua participação. Ao longo do ano, a gente teve aqui a participação, né, de diversos grupos e coletivos de extensão. E como a gente sempre fala, isso aqui só acontece porque a gente tem pessoas como você que nos assiste, compartilha as suas ideias, as suas opiniões e principalmente as suas práticas educativas. E hoje, né, não menos importante, sendo a nossa última Lives Estudos do ano de 2023, a gente tem aqui uma participação mais que especial. E antes, né, de passar a palavra para elas, para que elas se apresentem, a gente já pede para que você compartilhe aí, para que outras pessoas também tenham acesso, né, a tudo que é falado aqui, tudo que é partilhado por nós. Eu vou passar a palavra para elas e pedir então que elas se apresentem. A palavra é com vocês, meninas. E aí, Maurícia, eu, você. Pode começar, pronto. Bem, eu sou Sandra Nívia, sou professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, sou professora de Política Educacional e Relações Étnico-Raciais e coordenadora do projeto de extensão Alfagaris. Meu nome é Maurícia, eu sou estudante do curso de Pedagogia da UFES, e estou como bolsista alfabetizadora do projeto Alfagaris também, há quase 2 anos. Então, gente, só para a gente ter um norte aqui, porque a gente já vai começar a nossa troca de conversas e perguntas e tudo mais. No início do ano de 2023, em abril, se não me falha a memória, o Fora da Sala de Aula ele teve presente no Seminário Nacional de Pedagogia, que ocorreu em João Pessoa. E como a gente sempre fala, né, para além de pesquisas e práticas, o que a gente visa aqui é sempre trocar, né, construir pontes de diálogo com outras práticas educativas fora do espaço escolar. E o Alfagaris foi um projeto que a gente conheceu, se encantou, se apaixonou, e desde que a gente entrou no avião retornando para o Rio de Janeiro, a gente tinha em mente, a gente precisa trazer o Alfagaris para participar de uma Lives Estudos conosco. Vocês vão conhecer melhor o projeto, e eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também vão ficar encantados, porque é um projeto incrível. Tem a professora que vai falar, a Maurícia também vai falar, e aqui eu vou deixar aqui no link de baixo o Instagram deles. As meninas também elas podem compartilhar se há outras formas, né, para entrar em contato. E aí eu vou também aqui compartilhar durante a nossa vista, vou compartilhar um trecho do vídeo das práticas educativas que eles realizam para vocês terem noção da potência que é o projeto Alfagaris, ok? Mas então, vamos iniciar então a nossa live de estudos. E aí, então, a melhor pergunta, né? A gente começa iniciando essa conversa perguntando, né? O que é o projeto Alfagaris? Qual é a finalidade desse projeto? E quem são as pessoas, né, assistidas aí, contempladas pelo projeto Alfagaris? A palavra é de vocês, fiquem à vontade. Tá? O Alfagaris ele é um projeto de extensão, existe desde 2017 e foi resultado de uma provocação da empresa Sustentária SA, que é a empresa responsável pela limpeza pública em Feira de Santana, né? Então, o nosso projeto ele é oriundo de uma parceria público-privada, tão questionadas, mas que neste caso tem dado muito certo e resultados muito importantes, tanto para a universidade como para a empresa e principalmente para as pessoas que estão lá sendo alfabetizadas. Como o próprio nome indica, é um projeto destinado a alfabetizar os funcionários da empresa que trabalham com a limpeza pública de Feira de Santana, popularmente chamado de garis, né? E aí eu vou passar um pouquinho a bola para Maurícia, que está lá na sala de aula, para ela falar um pouquinho quem são esses sujeitos do projeto. Nós começamos o ano, né, com 20 pessoas, 21 pessoas. Agora temos um pouquinho menos, né, que é natural da educação de jovens e adultos.
Mas, em sua maioria, são pessoas pretas, né? Nós sabemos que quem ocupamos esses lugares, principalmente a profissão de gari, são pessoas pretas. Temos duas mulheres e a outra parte das pessoas são homens. É isso. São garis, né, São como nós já garis. dissemos anteriormente, pessoas cuja a desigualdade social não permitiu que acessassem a escola na idade certa, né? Então, esses sujeitos tiveram esse direito cerceado e nessa parceria público-privada eles têm a oportunidade de retornar à sala de aula com o Alfa Garis, que se sustenta teoricamente na pedagogia de Paulo Freire, né, e nos estudos teóricos do campo da alfabetização, da aprendizagem, de Emília Ferreiro e Anta Berosky. É importante dizer também que, além de pessoas negras, né, em sua maioria pessoas pretas, e em sua maioria homens, é um projeto de pessoas que, pela própria condição social, o lugar profissional que ocupam, são pessoas da periferia de Feira de Santana. Né? São pessoas pobres, de bairros pobres, e não causa também espanto que sejam, em sua maioria, homens. Né? Na sociedade patriarcal, são eles que logo cedo precisam abandonar a família, a escola, desculpem, para iniciar-se no mundo do trabalho como uma obrigação de sustento, de ajudar no sustento da família. Acho interessante, né, que na resposta de vocês, vocês fazem, quando a gente pergunta, né, quem são as pessoas assistidas pelo projeto, é muito importante fazer esse recorte, né, de classe, de raça e de gênero, porque uma coisa que a gente sempre pontua aqui e a gente reforça, né, que quando a gente vai falar, né, sobre as questões de desigualdade, a gente precisa estar atento a essas questões de raça, de gênero, porque muitas das vezes esses recortes, a partir desses recortes, a gente percebe que a desigualdade ela é muito mais sentida por essas pessoas. Então, embora vocês sejam aí da Bahia, eu acredito que se a gente traz aqui, né, alguns dados, a gente vai perceber que aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, essas semelhanças e a partir disso a gente reforça, né, e reconhece a importância dessa prática educativa e fora do espaço escolar. E aí, vocês falaram, né, do Paulo Freire, e a gente então faz essa pergunta em cima do Paulo Freire, lembrando, né, que aqui no Brasil, quando a gente fala de Paulo Freire, a gente fala de uma das bases teóricas mais importantes que é usada aí em quase todas as práticas educativas fora do espaço escolar. E quando a gente fala prática educativa fora do espaço escolar, a gente de maneira alguma está querendo dizer que a formação escolar ela não é importante, que ela deva ser anulada. Não. A prática escolar, ela é importante, é direito de todo ser humano, de todo indivíduo, só que como a professora Sandra bem especificou, né, infelizmente, a partir da nossa realidade, a partir de questões sociais, muitos acabam, né, tendo esse direito negado porque precisam trabalhar, precisam trazer o sustento para sua casa. Mas ainda bem que tem, né, o projeto Alfagariz aí que reconhece, né, que a educação ela é um direito e que dá uma nova oportunidade para esses indivíduos. E aí, falando de Paulo Freire, né, eu queria que vocês falassem então, né, sobre a importância da pedagogia freiriana aí na prática educativa realizada por vocês. Eu vou começar, e Maurícia, pode me interromper a hora que você quiser, tá? Primeiro, uma das coisas que a gente precisa compreender, Débora, que seria um contrassenso, digamos assim, seria uma. Estou procurando a palavra mais contundente, mas na falta dela, seria um disparate a gente dizer que trabalha com Paulo Freire e não buscar conhecer os sujeitos na sua história e nas suas interseccionalidades. Então, nós já estaríamos ferindo de morte, né, um princípio freiriano, que é o conhecimento da realidade e desses sujeitos, para poder falar porque há momentos em que são assim,
e principalmente falar e construir para e com eles, principalmente, né? Então, não dá para a gente ficar falando deles sem eles, né? E para falar deles com eles, a gente precisa ter essa compreensão de quem eles são, para saber limites, mas principalmente possibilidades, porque há mais possibilidades do que limites nessa relação. Então, eu acho que, nossa, falar de Paulo Freire, da pedagogia de Paulo Freire, ficaríamos aqui por uma vida, né? Precisaríamos de algumas encarnações para dar conta do assunto. Mas, assim, acho que a partir de conceitos como autonomia, liberdade, conscientização, que não por acaso estão presentes em obras importantes dele, como nome de capa mesmo, dá para nós compreendermos qual o lugar da pedagogia freiriana no espaço. Então, primeiro, nós fazemos uma prática educativa, o Alfagaris pretende fazer uma prática educativa para a liberdade, né? E aí não é fácil pensar em prática educativa para a liberdade, porque a liberdade é um conceito muito complicado, e na verdade ele não é complicado, né? Ele é complexo por todas as relações que nós temos que pensar nisso. Também uma prática pensada para a autonomia, a gente não ensina, e aí eu vou passar já a bola para a Maurícia, a técnica ela é importante, né? A técnica de alfabetização e letramento não pode ser negligenciada, né? Mas ela perde sentido se ela não tiver muito bem fundamentada na prática, na realidade prática desses indivíduos. Portanto, aprender a ler e escrever no alfagaris é aprender a ler o mundo, como diz Paulo Freire, por dentro, por detrás das palavras, e a ler-se também, né? E isso não apenas dizendo respeito aos estudantes do alfagarismo, mas a todas as pessoas que estão envolvidas no processo. E aí, quem melhor vai saber falar disso é Maurícia, porque é uma formadora formando-se dentro do projeto, né? E aí eu vou partilhar com ela essa fala. E aí, Paulo Freire, usando a teoria freiriana, né? Paulo Freire fala que nós ensinamos aprendendo e aprendemos ensinando. E é muito isso que acontece no projeto, né? É, eu costumo falar, eu e as minhas colegas, né? Eu estou falando aqui, mas eu falo também pelas minhas colegas, Adriele Siqueira e Bera Janine, que elas são alfabetizadoras no projeto, né? Também. E aí nós costumamos falar, né, que nós aprendemos muito mais com eles do que eles com a gente nessa relação. Uma das coisas que a gente bate muito na tecla é a questão da invisibilidade, né? Que quando a gente não estava lá no projeto, a gente não conseguia visualizar a invisibilidade que essas pessoas têm. E aí, durante as atividades e tal, durante essa construção, né, nós conseguimos perceber como eles são vistos pela sociedade, ou não vistos, melhor dizendo, né? Muitas vezes não são vistos pela sociedade. E é uma construção mesmo, uma troca de conhecimento. Nós aprendemos a ensinar lá com eles também, né? É, e é isso. E é interessante nesse processo de formando-se, que não tem titulação que não esteja aprendendo dentro do projeto. Isso é uma coisa importante que se diga. Aprende a empresa, né? Aos funcionários da empresa, porque em que pese ter partido institucionalmente da Sustentário, isso não significa que mesmo lá não houvesse resistência, né? Aquelas pessoas. E a gente precisou, em alguns momentos, ter reunião, conversar sobre essas questões do direito a aprender, inserir isso dentro da discussão sobre direitos humanos, né, que, por sinal, foi até um tema de um trabalho apresentado agora em Salvador, semana passada, de Kelly, que é funcionária da empresa. Então, essa produção do conhecimento se dá da minha parte, da parte
de Maurícia, da parte de Kelly. A gente queria que também que havia uma proposta dentro desse formato do seminário que aconteceu em Salvador, de que também estudantes de EJA participassem. Eles ainda não se sentiram seguros, mas a gente também quer que eles comecem a fazer estas produções para fora também. E essa é uma questão importante para eles. Nesse, vamos dizer assim, nessa relação, na abertura de mundos que uma alfabetização na perspectiva freiriana traz, eles começam a pensar, e nós, por conseguinte, também, que o mundo é muito maior do que o lugar que nós estamos. Então, por exemplo, pensar em ir para a universidade não era uma coisa pensada por eles, né? Nem como, para alguns, nem como perspectiva para os filhos, que talvez se achando já velhos para fazer isso. Hoje já é uma realidade. Eles mesmo, alguns deles já falam isso, né? E tem uma coisa interessante que vai acontecer a partir do próximo ano na empresa, mas eu não tenho dúvida que é um ganho nosso da Universidade do Projeto Alfagariz, que é a escolarização básica. Eles agora não vão parar, porque a gente tem tentar inseri-los na rede básica de ensino é complicado. É complicado porque a rede básica não tem horário, muitas vezes, para atender a escala deles. É complicado porque, quando eles chegam cansados, ainda ir para a escola, e quem já trabalha com eles já sabe quanto isso é um elemento que dificulta. Então, acontecendo no espaço do trabalho, com bônus de carga horária, que é como funciona por parte da empresa, isso dá muito mais possibilidade de criar outras possibilidades. E para nós também é uma abertura de mundo, de compreender do que é que aqueles sujeitos produzem no universo em que nós não estamos lá, né? Do que é que eles podem ensinar para a gente nessa convivência, as suas agonias, que muitas vezes são agonias nossas também, né? Então, há uma aproximação com a realidade e eu diria que o maior ganho, se alguém pudesse me perguntar qual é o maior ganho que eu tenho com o Alfagariz, eu diria assim, eu me tornei uma pessoa melhor a partir do projeto. E que tem uma coisa interessante, eu não pretendia coordenar o projeto Alfagariz. Ele cai no meu colo, porque a colega que coordenava foi para o doutorado e não tinha uma outra pessoa, e era ou eu ia ou fechava. E aí eu fui. E aí culminou que também assumi a pró-reitoria de políticas afirmativas e assuntos estudantis daqui. Eu disse, eu não vou dar conta disso, mas a parceria, que é um outro aprendizado, com as bolsistas, e o entendimento da importância disso possibilita, né, essas aprendizagens. Eu digo que nós somos aliadas, assim. Bolsistas é um nome institucional. No nome da realidade do que a gente vive, nós somos muito parceira, né, Maurícia? Sim. E a Pro falou um pouco, né, de levar a produção deles para o mundo, para que eles apresentem, né, saia do espaço da sala de aula. Mas é importante colocar que eles produzem muito na sala de aula também. Nós temos uma produção imensa. Eles conseguem se reconhecer no mundo agora. Muitos abriram assim um leque de possibilidades nas suas vidas. Muitos se descobriram artistas mesmo. Já tínhamos alguns, né, que eram artistas, escritores, musicistas. Enfim, mas eles conseguem se expressar melhor agora, né? Tem uma aluna também que ela sempre me emociona quando ela fala, porque ela costuma dizer que ela era cega e agora ela vê. Ela consegue enxergar não somente o mundo, mas ela consegue também se enxergar. E isso é uma das coisas que, assim, mais me toca quando eles começam a falar, sabe? É uma questão assim. Há muitos momentos que a gente se emociona, né? Eu acho que elas, muito mais porque estão na sala de aula, mas nos nossos encontros, são muitos momentos que nos emocionam, porque o projeto funciona com diversas, vamos dizer assim, metodologias, nós tentando incorporar, né, educação como vida, que é um princípio muito forte da pedagogia freiriana. A gente faz viagens que são extra sala de aula, né? Viagens de campo,
eles vão a Flips, é importante a gente dizer que, por exemplo, eles participaram agora da Feira do Livro, daqui de Feira de Santana, participaram também da Flica, que é a Feira do Livro de Cachoeira, e é importante a gente dizer, a empresa, ela financia isso. E ela dá um vale livro tanto para eles quanto para as integrantes do projeto, no valor de R$ 60 para eles comprarem livro na feira. E essa é uma oportunidade muito importante. Também é, aulas que acontecem em espaços outros, como visita a museus. Nós tínhamos, esse ano ficou um pouco prejudicado por conta de uma logística, mais atividades no Centro de Cultura e Arte daqui de Feira de Santana para ir dar ao teatro. É corriqueiro, eu vou dizer assim, acontecer questões como estas dentro do projeto, porque e se você pensa numa formação plena do indivíduo, e se você pensa que a esses indivíduos, oportunidades como estas são únicas, vocês verem eles se emocionarem. Alguns viajar para a Cachoeira foi a primeira vez que saiu de Feira de Santana. E essa é experiência importante para os indivíduos. E nesse momento, eles estão aprendendo. Não, nós não estamos ali tecnicamente, passo a passo, construindo projetos, aprendizagens de alfabetização. Mas essa alfabetização com compreensão do mundo se dá principalmente fora da sala de aula, né? E que é de onde eles vêm, tem falta, porque o lugar de trabalho deles é a rua. Então, a gente não pode prescindir da rua para trabalhar com ele, né, Maurício? Então, nós temos alguns projetos que eu acho que são muito importantes, Maurício falar, mas eu acho que ela podia começar com escrevivência, né, Maurício? Que é um projeto que revela muita coisa da gente. Sim. E falando um pouco sobre a viagem da Cachoeira, né? De Sim, Cachoeira, que teve um momento, né? Depois das viagens, a gente sempre faz um planejamento para que aquela viagem não acabe nela mesmo. E aí, dos estudantes trouxe um relato, né, de memórias afetivas que ele teve durante a viagem em relação ao pai dele, que não é mais vivo. E aí ele fez um texto lindo sobre isso. Eu posso até procurar para mostrar para você depois. E é importante ver, né, como a educação também é esse lugar de valorizar as memórias afetivas, de trazer essas memórias. Inclusive, foi no projeto Escrevivências que ele fez o texto falando sobre as lembranças do pai dele, né? E o projeto Escrevivências é um projeto que a gente tem como base o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E aí, desde o início do ano, né, nós levamos ela como uma inspiração para o projeto, porque nós temos outro projeto lá, que é de levar inspirações para que eles se sintam representados por essas pessoas, né? E aí a gente percebeu que Carolina Maria de Jesus teve um peso assim muito forte na história deles, porque conversa muito com a história deles, né? Do lugar que eles falam, da periferia, da profissão. Carolina Maria de Jesus era uma mulher preta catadora. E aí nós resolvemos ler com eles o quarto, o de despejo, o Diário de uma Favelada de Carolina Maria de Jesus. E todas as quintas nós levamos um trechinho, né, do texto e depois eles escrevem sobre a semana deles, tal qual Carolina Maria de Jesus. E aí eles sempre trazem, né, nesses relatos as situações do dia a dia dele, trazem poemas, eles são livres para criar o que eles quiserem nesse momento, né? E aí é uma atividade, eu acho que é uma das atividades mais importantes dentro do projeto, porque para além de deles resgatarem, né, as coisas que acontecem na semana, muitas vezes eles trazem também os anseios, as angústias deles, as tristezas, as alegrias, quase sempre. Nós também conseguimos fazer o trabalho de alfabetização, né, da questão da escrita e da leitura também por meio desses escritos que eles trazem. Muitas vezes nós deixamos lá
o texto na íntegra, como eles escrevem e tal, mas nós também utilizamos esse próprio texto para ajudar eles a evoluírem na escrita, na leitura, e é isso. E a gente não pode perder de vista de que, no processo de comunicação, os dois textos têm o mesmo valor, se a gente entender o que está dito ali, mas nós não podemos perder de vista que nós estamos num contexto social em que a língua padrão, a norma, é uma forma de comunicação necessária. Ela não é mais importante do que a forma como eles escrevem, como eles falam, do ponto de vista da comunicação, mas ela é necessária do ponto de vista da ocupação de lugares sociais. E nós não podemos negligenciar isso. Só que isso não é feito mais como você está errado, como se esse erro fosse natural deles, né? E não que a língua, a própria norma da língua, a construção social, a norma poderia ser outra, né? Então, mas é essa, porque ela foi assim socialmente construída nas relações de poder. Mas é ela que nós temos como instrumento de comunicação geral e esses indivíduos precisam se apropriar delas sim, né? E mais um pouco na linha do Marco Terena, é um pouco de dizer eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Então, acho que essa é uma coisa que fundamenta também o nosso processo e que é puramente freiriano. Sem Terena ter tido conversas presenciais com Paulo Freire, mas a própria realidade, o compromisso de um e de outro os conecta, né, quando vão pensar o mundo. E dizer também que o Alfagariz, ele procura fazer essa alfabetização de uma forma que a história entra para o processo de alfabetização, a geografia entra para o processo de alfabetização, a iniciação às ciências entra para o processo de alfabetização, a matemática entra também dentro do processo de alfabetização. O projeto inicialmente era de um ano apenas. Então, a gente conseguiu convencer a empresa de que um ano não vai produzir letramento. Para adultos que muitas vezes nós temos porque você precisa pensar a alfabetização com o corpo inteiro dessas pessoas. E, às vezes, a dificuldade pelo corpo, que foi acostumado desde sempre ao trabalho e ao trabalho braçal, às vezes a gente precisa, inclusive, intervir na forma como pega o lápis, na forma como senta, de forma que consiga escrever. E não é assim, dizendo, você tem que pegar assim, não. É no conjunto dessa relação que vai gerando uma intimidade, uma proximidade, eu diria que até uma cumplicidade nessa relação, onde o próprio corpo vai sendo também produzido para agora, este momento, né? Eu lembro que nós tivemos 2 anos, não foi antes da pandemia, que é um projeto que foi muito legal, a gente espera retomar, que foi um projeto, os estudantes de educação física chegaram com uma proposta de ginástica laboral no Alfagariz. Aí eu perguntei, sim, mas vocês vão fazer o que lá? Porque essa ginástica laboral que vocês fazem para nós aqui não vai servir no Alfagariz. Primeiro, vocês têm que entender aqueles corpos e o trabalho que aqueles corpos realizam, para que, de fato, ela seja uma ginástica laboral que atenda àqueles indivíduos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que vocês vão ter que se converter em alfabetizadores. Porque quem vai dizer que a batata da perna é uma panturrilha precisa aprender a ensinar a escrever esta palavra, né? A dizer, a escrever por dentro e por detrás dela. Não chegou lá, fez uma técnica, enfim. No final de tudo, esses estudantes que eram da educação física aprenderam a alfabetizar e a estudar, foram estudar Paulo Freire com a gente, e esses outros corpos que não sabiam brincar, por exemplo. Porque você começa a trabalhar aos 7 anos de idade, aos 8 anos de idade. Então, um corpo feito para o trabalho, braçal, né? E que tem origem, por isso, Débora, vocês assim, se a gente for olhar a realidade do Rio de Janeiro, a gente vai encontrar, porque a origem deles é a mesma, é a escravidão, é a desigualdade.
é o abandono das políticas de Estado, né? É o racismo, para a gente fechar um pouco, porque a ausência das políticas de Estado, né? O abandono, tudo isso é resultado de uma sociedade racista. Então, a gente tenta fazer uma alfabetização criticamente acolhedora, vamos dizer assim. E aí eu acho que nesse processo nós também temos a própria formação das estudantes bolsistas, que aí eu acho que Maurícia, não tenho dúvida, Maurícia é quem melhor pode dizer o que é que o projeto Alfagariz significa na formação dela como professora. Março do próximo ano, fevereiro, ela já vai ser pedagoga, minha colega. E aí eu não tenho dúvidas que o Alfagariz atravessou de forma potencial essa formação, e aí acho que seria. Eu costumo falar, né, que o Alfagariz foi a experiência que fez eu entender a professora que eu quero ser, né? Eu tive outras experiências na graduação, mas eu acho que o Alfagariz foi esse lugar mesmo de entender como eu devo tratar meu aluno, como eu devo entender, né, todo o contexto no qual aquele aluno está inserido, como eu devo mediar situações na sala de aula. Então, eu acho que quem passa pelo Alfagariz, né, puxando o saquinho para o projeto agora, eu acho que tem uma formação assim, para além da formação humana, né, que para mim é a mais importante, tem uma formação teórica muito potente, a questão da profundidade dessas teorias mesmo. Na minha grade curricular, eu vi pouco sobre alfabetização, sobre letramento. A gente estuda pouco também sobre Paulo Freire. E no projeto, né, eu tive essa fundamentação boa, porque para além da sala de aula, nós temos a nossa formação, né? O projeto nos dá essa formação teórica. Em questão de evolução da escrita também, né? Porque nós também produzimos no trabalho, nós também escrevemos, e nós conseguimos perceber essa evolução na nossa escrita, na nossa consciência crítica, enfim, no nosso desenvolvimento mesmo, no desenvolvimento da nossa identidade docente. Eu acho que o Alfagariz é isso, né? Esse lugar de crescimento profissional, nem só profissional, mas pessoal também. Maurícia, como bolsista de extensão que fui também, eu me identifico muito com a sua fala, e uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, inclusive, o Fora da Sala de Aula acredita muito nas práticas extensionistas como uma formação continuada, porque a gente acredita que a formação docente ela sempre vai ser continuada, porque nós, como docentes, educadores, nós sempre temos que estar atentos às demandas da sociedade. E um ponto que você falou que é importante, que não é algo exclusivo daí, mas eu acho que é de todo o Brasil, né? É que, por exemplo, aqui na licenciatura, você é de pedagogia, eu sou de história, mas na licenciatura, embora a gente tenha, né, um reforço teórico a partir para as práticas educativas, quando a gente vai para a prática, a realidade é outra. E aí a gente está falando de uma realidade que muitas das vezes essa teoria ela não dá conta de atender. Então, é importante, a sua fala é muito potente, porque a gente vê a potencialidade que há na prática extensionista. É aprender a partir da realidade mesmo e não ser insensível a essa realidade. E aí entra um pouco também da fala da professora Sandra, que é muito também do Paulo Freire, né? De não ser indiferente à realidade e à vivência do outro. E aqui, no Fora da Sala de Aula, a gente também usa muito Paulo Freire, né? É a base teórica, né, para as práticas educativas, só que a gente também usa a Isabel Batista, que vai tratar, né, a respeito da pedagogia da alteridade, que vai apontar diretamente para essa relação com o outro e da gente não excluir a realidade e a vivência que há no outro, porque são inseparáveis, né? E é isso que a gente preza, né? Por uma educação, uma prática não apenas educativa, mas também humana. E aí a gente fica muito feliz em saber, né? Que o Alfagariz, ele tem realizado, né? Essa prática educativa, mas também humana, uma prática com responsabilidade. E uma frase, assim, que eu guardei aí, que a professora Sandra falou, né?
no início, é que a partir dessas práticas educativas a gente consegue falar, né, não de fatalismos, mas sim de possibilidades. E aí você vê que antes eles não tinham nem imaginado, né, que poderiam entrar em uma universidade, fazer uma faculdade, nem eles ou filhos deles, e agora eles conseguem enxergar isso como possibilidade. A gente percebe, né, que tem dado certo. O que a gente tem feito nessas práticas educativas. A gente já está indo para a nossa reta final, e aí, no caso, eu queria agradecer a você que nos acompanhou aqui até agora. Vou deixar aqui novamente o contato do projeto Alfa Garis. E antes de encerrar, né, eu queria perguntar se a professora Sandra e a Maurícia, elas têm mais alguma coisa a falar, alguma coisa a incluir, né? E aí, então, a gente encerra, mas certamente já afirmando aqui que nós vamos manter o contato. Eu digo isso sem demagogia alguma. O projeto Alfa Gris foi um projeto que, quando a gente conheceu, nós ficamos encantados e hoje a gente tem certeza que não foi só a gente. Você que nos assiste, eu tenho certeza que, assim como eu, você também se emocionou e viu a potência que há por trás do projeto Alfa Gris. A palavra é de vocês, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Começa, Maurícia. Eu estou sempre conversando. Gostaria só de agradecer a oportunidade, né, de estar levando o Alfagarice para outros espaços também, estar mostrando o nosso projeto, mostrando que funciona de fato, né, o que fazemos. E é isso, eu gostaria só de agradecer pela oportunidade. Eu quero. Nossa, é tanta coisa. Quando a gente começa a falar do Alfa, falar de educação, né? São tantas coisas que vêm para a gente. Mas eu gostaria de dizer assim, que o Alfa Garige ele também se encerra no campo das políticas afirmativas. E é uma política afirmativa feita por uma empresa, né? E isso revela uma mentalidade meio que na contramão do empresariado brasileiro. Então, acho que se nós tivéssemos mais empresas com essa sensibilidade, com essa preocupação, nós teríamos também, porque eu acho que a transformação da nossa realidade, considerando o contexto que nós vivemos de uma sociedade capitalista, e a gente não pode nem para pensar a superação do capitalismo, a gente pode ignorar as relações que ele estabelece e que elas são fortes e potentes e definem a vida da gente. Então, a gente precisa sensibilizar em todos os campos, na esfera pública, na esfera privada, e na esfera pessoal, como política pessoal mesmo também, as pessoas a compreenderem que a desigualdade está nos matando, que as desigualdades, e principalmente tem matado pessoas negras e mulheres, né, e crianças. Então, isso não é por acaso, isso é história. E dizer também que uma das coisas, outra coisa maravilhosa que o Projeto Alfagaris faz é que nós temos um componente curricular no curso de pedagogia, que é atividades formativas, me ajudem aí, meninas do AF, atividades formativas, não vou saber Atividade dizer qual, articuladora formativa. articuladoras formativas, e os grupos escolhem espaços não formais de educação. Um grupo foi para o Alfa Garis, e de lá saiu um projeto de alfabetização de pessoas periféricas em outra cidade, que é o projeto de Meire, eu estou chamando assim porque eu não consegui gravar o nome, na cidade de Riachão do Jacuípe, e que eu nunca pude, todo dia ela me chama, e eu nunca pude por razões óbvias, né, Maria? Por razões óbvias, mas assim, de ele ter inspirado outras pessoas, eu acho que se torna cada vez mais vivo o que pensou Freire sobre educação e sobre o mundo. E agradecer a vocês a oportunidade e esperar que a partir de agora a gente construa laços, e eu costumo brincar, e a gente se aproxime para construir todos os dias, ainda que eles sejam falhos, planos infalíveis para mudar o mundo. Ai, gente, é cada frase que ela lança que a gente fica aqui. Mas desde já a gente agradece. Eu realmente poderia aqui ficar horas e horas falando, mas a gente encerra, né? Essa live de estudos dentro do que a Maurícia, dentro do que a professora Sandra trouxe, falando sobre a importância da gente entender, né, a corresponsabilidade que nós temos dentro das práticas educativas. A professora Sandra, ela pontuou, né, a respeito dessa parceria com a empresa, com a faculdade, e é exatamente isso que nós temos que reforçar, né? A importância da corresponsabilidade educativa. Entender a educação como uma responsabilidade não apenas da escola, mas de todos os sujeitos aí que constituem, né, a sociedade. Lá, elas trabalham, né, com o projeto Alfa Garis. Aqui no Fora da Sala de Aula, a gente tem pesquisas e práticas com pessoas em situação de rua, com pré-vestibulares sociais, e assim a gente vai entendendo, né, que a prática educativa ela é uma responsabilidade de todos. No caso, eu agradeço novamente a professora Sandra, agradeço a Maurícia e agradeço a você que nos assistiu até agora. E agora a gente vai encerrar esse vídeo, né? Se despedindo, mas também eu vou
deixar aqui, né, para encerrar, um vídeo aí, né, das práticas educativas que são realizadas pelo projeto Alfagarismo, ok? Boa noite, beijo, gente, e até mais.